Veio? Ah, eu não tenho a questão, então vou botar os dados aqui, vocês acompanham, pode ser? Eles são sempre assim. A capacidade térmica de um calorímetro vale 10 calorias por grau Celsius. Hã? 10. Eu vou ver depois. A 10 aqui? Hã? Não, vou estudando a 5. Vou chegar. 5. Então, ó, capacidade térmica do calorímetro vale 10 calorias por grau Celsius. Esse dispositivo está inicialmente com a temperatura do calorímetro. Então, ó, temperatura inicial está inicialmente a 20 graus Celsius. Sendo em seguida preenchido com líquido de massa desconhecida, admitindo que o calor específico desse líquido, não, o calor específico do líquido era de 0,6 calorias grau Celsius. Estando tal líquido inicialmente a temperatura inicial do líquido, 100 graus Celsius. E que o equilíbrio ocorra, então qual vai ser a temperatura final? Temperatura final, 80 graus Celsius. Supondo que esse sistema seja exclusivamente formado pelo calorímetro e pelo líquido, a massa em gramas desse líquido vale a massa em grama desse líquido. Então, ó, vamos tentar matar essa questão, ver se todo mundo vai entender. Beleza? Primeiro, é sistema isolado. Então, o que ocorre aqui dentro não tem perda de energia, nem tem perda de massa. Tá? Normalmente, os probleminhas a gente vai fazer sistema isolado. Então, se é sistema isolado, entre quatro paredes, quem dá para quem recebe. E está lá por livre e espontânea vontade. Então, fica tudo no 0 a 0. Beleza? Então, quem você acha que vai dar aqui? Quem está com mais tesão, né? Mais temperatura, 100 graus Celsius. Tudo bem? Esse vai dar calor para quem tem menos temperatura, porque calor é uma energia em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Então vamos ver. Massa do líquido, calor específico do líquido, variação de temperatura, mais massa do recipiente, calor específico do recipiente, variação de temperatura do recipiente. 0. Então, ó, líquido, recipiente. Beleza? Ele me disse a massa do recipiente? Não. Ele me disse o calor específico do recipiente? Não. Mas o que é capacidade térmica? É o produto da massa vezes o calor específico. Então eu vou escrever massa do líquido, calor específico do líquido, vale quanto? 0,6 calorias para cada grau Celsius. Variação de temperatura do líquido, cadê? 100 para 80. Então eu vou botar direto aqui 20 graus Celsius. Mas esse cara aqui todinho é a capacidade térmica. 10 calorias graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura? Olha, qual é a temperatura? Qual a temperatura inicial? Qual a temperatura final? Então, o que vai acontecer com esse cara aqui? 80 menos 100, menos 20. Viram que aqui vai dar menos 20? Por que vai dar menos 20? Final, 80 menos inicial, 100, menos 20. E aqui vai dar quanto? 60, porque a final é 80, a inicial é 20. Então, vou cortar agora. Grau Celsius com grau Celsius. Isso igual a 0. Grau Celsius com grau Celsius. Eu posso chegar e multiplicar 0 por caloria? Posso? Posso. Só que eu vou cortar caloria, caloria, caloria. Como vai ficar essa conta aqui?
0,6 é 6 sobre 10. Corta 0 embaixo com 0 em cima. 2 vezes 6, 12. Como é menos, menos 12. Menos 12 massa do líquido dividido grama mais... Quanto vai dar aqui? 600. 600 o quê? 600 o quê? Nada. Vai dar nada. 600 igual a 0. Vou passar agora esse cara para lá. O que vai acontecer? Operação inversa. Vai ficar negativo. Vai ficar menos 12 massa do líquido sobre grama igual a menos 600. Vai cortar, esse grama vai vir para cá. Massa do líquido é igual a quanto? 6 por 12, 50. 2, né? 6 dividido por 2, 50. Foi? Todo mundo entendeu até aí? Foi? Foi? Que bom, foi não. Primeira coisa, qual é a fórmula que eu devo usar? Qual o macete? MC, variação de temperatura. A parte de baixo. Aqui? É. Quando corta aí. Quando corta tudo ali. Cortou grau Celsius com grau Celsius? Não, vai pra cima. Grau Celsius, grau Celsius. Por que você botou o 0 ali? Não, porque aqui já tinha 0. Ah, tá. Não viajei. Valeu. Não viajou, você fez certo. Você ficou com dúvida e perguntou. Faça isso, agora você não está com dúvida. Se você entubar, já entendo. Se você entubar, irmão, aí tu perde o navio. Pergunta mesmo, não pode entender. O que foi? Por que tu cortou aquele menos ali com menos de 600? Por quê? Porque menos de um lado, menos do outro, fica mais. Hã? Menos de um lado, menos do outro, como se fosse mais. Ou então eu posso pegar esse menos e jogar aqui para baixo. Menos 600 dividido por menos 12, menos 600 dividido por menos 12 vai dar mais. Tá? Fale, quem falou isso? Por que igualou a 0 mesmo? Porque o sistema é fechado, não tem perda de energia. A energia que um dá, o outro recebe. Tá? Beleza? Então, um problema difícil. Qual é o calor específico desse cara? Isso aqui é o calor específico dele, não é isso? Com esse calor específico, quando eu encontrei isso de massa, sabendo que a densidade dele é de 2 gramas por centímetro cúbico, calcule em mililitros a quantidade de líquido. Quero saber em mililitros qual é a quantidade de líquido. Vamos transformar esse problema em alguma coisa mais difícil. Que não é tão difícil assim, né, pessoal? Primeira coisa que você não pode esquecer é 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Tem que saber disso. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Na Argentina, as garrafinhas de Coca-Cola não estão em ml, estão em centímetros cúbicos. A garrafinha lá, né, 290 de Coca-Cola, 290 ml, lá é 290 centímetros cúbicos. Eu tinha que tirar uma foto para provar isso para vocês. Tá? Eles usam centímetro cúbico. Isso aqui é a mesma coisa. O que é densidade? Densidade é a massa sobre o volume. Eu sei a densidade? 2 gramas por ml. E 2 gramas por centímetro cúbico, 2 gramas por ml. Eu sei quanto vale a massa? 50 gramas. Qual o volume? Multiplica cruzado. Eu cortei grama com grama. Vou multiplicar cruzado, volume 25 ml. Por que 25? Vai dividindo, vai? 50 por 2. Viram? Então, isto aqui é o que tem de mais complicado na prova da especialista para vocês. Por quê? Porque ele vai querer te sacanear aqui. Ele vai te dar em ml
uma quantidade em ml de um líquido, aí ele não te dá a massa. Primeira coisa, ele tem que saber fazer essa transformação. Ele tem que te dar a densidade. A não ser que seja água. Porque a densidade da água você tem que saber guardar na sua cabeça. Qual é a densidade da água? Qual é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. Posso substituir centímetro cúbico por milímetro. Outra unidade para água. 1 quilograma por litro. Posso substituir isso aqui por 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Qual é do sistema internacional? Qualquer problema com o sistema internacional, massa em quilograma, volume em metro cúbico. Transformar em joule, massa em quilograma, metro cúbico. Tudo bem? Lembra da folhinha lá de trabalho e potência? Lembra? Quero ser igual. Vamos fazer a questão 6. E aí, vai ficar aqui, eu não vou apagar. Vamos só acompanhar juntos aí da questão 6. Tá? Questão 6. São dois probleminhas clássicos que você tem que saber fazer. Esse e esse aqui. Visando montar uma experiência de calorímetro, um professor de física colocou um ebulidor elétrico tipo rabo quente para aquecer 350 ml de água. Então, ó, qual é o volume inicial? 350 ml. A partir do instante que a água começou a entrar em ebulição, o cronômetro foi acionado. Após desligar o ebulidor, verificou-se que havia transcorridos 2 minutos. Qual é o intervalo de tempo? 2 minutos depois que a água entrou em... E o que significa entrar em ebulição? Mudar de estado, passar de líquido para gasoso. Então ele ficou 2 minutos mudando de estado. A partir do instante que a água começou a entrar em ebulição, o volume final da água era de 150 ml. Nesse caso, a potência do ebulidor. Potência, variação de energia pelo intervalo de tempo. Lembram disso? Ele quer a resposta em quê? O watts. Se ele quer a resposta em watts, a minha energia tem que estar em joule, meu tempo tem que estar em segundo. Beleza? Daqui para cá, o que aconteceu com a água? Evaporou. Evaporou? Mas para a água evaporar, mudar de estado, ela tem que receber calor. Calor que muda de temperatura é calor sensível. Qual o macete? Q, M, C, delta T. Calor que muda de estado é o que mela, que molha. Q igual a M vezes L. Então, ó, qual foi a variação de volume? 200 ml. É água? É água? É água. Se é água, 200 ml corresponde a quanto? 200 gramas. Mas por quê? Porque 200 ml corresponde a 200 centímetros cúbicos. 1 grama, 1 centímetro cúbico. 200 centímetros cúbicos, 200 gramas. 200 ml, 200 gramas, direto. Tem que fazer isso direto, 200 gramas. Calor, M, delta E, M vezes L. Quem é esse L? Calor latente tem de fusão e tem de vaporização. Correto? Calor latente de vaporização. Tem um erro aí. Alguém identifica cadê o erro? Dá uma olhada aí. Lá no calor latente, vê se você consegue identificar cadê o erro. Caloria por grama. Aí ele botou caloria, grama é o Celsius. Levou da escola. Tá? Mas qual é o calor latente? Caloria por grama. Porque aqui não é grama? Não é. Aí eu vou poder cortar esse com esse.
Tudo bem? Beleza? Sem problemas? Todo mundo acompanhou até agora aí? Se eu cortar grama por grama, quanto que eu vou ter de calor? 2 vezes 54 vai dar quanto? 8. Então peraí. 108, 1, 2, 3. Vezes 10 a terceira calorias. Eu quero a minha resposta em quê? O Watts. Pode deixar em caloria? Não. O que eu tenho que fazer? Multiplicar isso aqui por... então você está falando que uma Carla Pérez corresponde a aproximadamente 4 Jussaras? Não, beleza. Será que não é o contrário, não? Se fosse o contrário, por uma Jussara ser 4 Carla Pérez, né? Lembra da história? Aí virou a cuca, não pode ser, então beleza. 108 vezes quilo, 4 joules. Por que quilo? 10 a terceira virou quilo. Caloria, 4 joules. Todos acompanharam? Por que é que eu não vou multiplicar porra nenhuma por enquanto? Porque eu vou ter que jogar aqui na fórmula. Então vamos lá. 108 vezes 10 a terceira vezes 4, que é quilo já, né? 108 quilo vezes 4 joule dividido qual o tempo? 2 minutos. Mas 2 minutos é 2 vezes 60 segundos. E agora? 4 joules por segundo é 2 joules. Dá para simplificar por 2? Dá, porque se eu simplificar por 2, isso aqui já vira o quê? 54. O que mais? 4 por... Olha a conta aqui. 2 joules. 15? Então isso vai ficar assim. 54 quilojoules dividido por 15. É isso? É ou não é? Aí eu dou uma olhada nas respostas assim. Pô, não tem quilojoules, é por botar 1000, né? O que vocês acham que é? Professor, como poderia botar esse 54 por 60? 54 cortei 4 por 60. Aí deu 15. Tá? Mas vai ter que multiplicar por 10. 10 é por 15 ficaria 9. Pô, vou ter que multiplicar por 10 a terceira. 54.000 dividido por 15. Porque poderia ficar 36 por 10. Aonde? 54 por 60. Dá 10 e dá 9. Como fazer a conta? Eu vou mostrar como eu faço essa conta. Eu sou um sujeito que preguiçoso, né? Como é que você vai chegar nessa conta aqui? Porque não conhecer que se vira, não tem. Mas olha, eu sou preguiçoso, eu vou olhar para cá e vou pensar assim: se isso aqui fosse 10, é 10? Não, mas se fosse 10 era 5,4. Se fosse 20, ia ser 4. Vai ser 2,7? Isso aqui é 50 dividido por 15, mas se fosse 50 dividido por 10, 54, não ia ser 5,4? Se fosse 20, não ia ser 2,7? Então a minha resposta tem que estar onde? 4,05. Entre isso bem cedo. Me fudi, porque tem 4,3. Tem que fazer conta. Fazendo essa excelente conta, o aluno encontrará quanto? Bom, isso aí é um teste que eu estava fazendo com você, né? Evidentemente, uma pegadinha, né? Mas se você está prestando atenção, ela pega, entendeu? Legal, né? Puta, 2. Mas antes de ir embora, dá uma olhada aqui, questão 38. Dá para chegar aqui? Dá? Todo mundo consegue chegar aqui? Então, ó, questão 38. Questão da AFA,
Questão cara da prova da especialista. Por quê? Porque ela é difícil na medida certa. Você com 3 minutos no máximo você mata ela. Por quê? O que tem para fazer aqui é pouca conta. Agora tem um conceitual escondido. Se você não sabe, não faz. Então olha só, misturando-se 1,5 kg de água a 85, errei, 38, né? Que são iguais, a mesma coisa, 38. Derramando-se 50 centímetros cúbicos de café quente a 80 graus Celsius em um copo com leite morno a 40 graus, obtém-se 250 centímetros cúbicos de café com leite a uma temperatura aproximada de... Quanto vale o calor específico do café? Quanto vale o calor específico do leite? Porque eu vou pegar uma quantidade de café, 50 centímetros cúbicos, ele dei para fuder mesmo, 50 centímetros cúbicos, né? Se ele quisesse botar 50 ml, ml e centímetros cúbicos são a mesma coisa, não é isso? No caso da água e o café, em sua maioria é água. A densidade não é grama por centímetro cúbico? Se eu tenho 50 centímetros cúbicos, quanto que eu tenho de água? 50 gramas. 50 gramas. E o leite? E o leite? Eles querem pra massa? Hã? Eles querem pra massa? Não, porque ele está botando 50 centímetros cúbicos de café. No final ficou 250 centímetros cúbicos de café com leite. Quantos centímetros cúbicos ele botou de leite? 200. Então, como é que fica isso? Quem dá mais quem recebe fica no 0 a 0. Quem vai dar? Café. Massa do café, calor específico do café, vezes a variação de temperatura do café, mais massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite igual a 0. A sacanagem aqui, a sacação aqui, é que você só sai dessa questão se você considerar que o calor específico tanto do leite quanto do café são iguais ao calor específico de quem? Da água. Professor, o senhor atribui isso do quem dá, de quem recebe. Botar assim, quem dá é igual a Quem é que vai dar? Recebe. Café. Por quê? Porque o café é mais quente. Porque a temperatura do café está mais quente. Então a massa de quem está mais quente, 50 gramas, 50 centímetros cúbicos. Se for água, 50 gramas. Não iria dar para botar esse calor específico primeiro. C, vou botar C. Qual foi a variação de temperatura? Era 80 e eu não sei qual a temperatura final. Então, temperatura final menos 80. Mais, qual é a massa do leite? 200. C, qual vai ser a variação de temperatura? Não sei. D menos, qual é a temperatura do leite? 40. Igual a 0. Beleza? O 0 aqui, eu fiz ali no caloria para ver se você acompanhava. O 0 aqui pode ser multiplicado por qualquer um. Então, se eu botar um calor específico aqui, 0 vezes calor específico, 0. Mas eu posso colocar calor específico, calor específico, calor específico. Se eu botar um grama aqui, grama, 0 vezes grama, 0. Eu posso botar grama, grama, grama. Era isso que eu não tinha entendido naquela hora, entendeu? Se é tipo purina, você pode botar qualquer coisa Pode fazer. Você pode multiplicar qualquer número por 0 que vira 0. Então agora, como é que vai ficar isso aqui? 50. Peraí. Eu não posso botar mais um 0 aqui? 0 vezes 0, não era 0? Então, ó, 0, 0 e 0. Posso simplificar. Então vai ficar assim, ó. 5t menos 80 mais 20 vezes T menos 40 por grau Celsius, né? Igual a quanto? 0. Você tem que chegar aqui.
jogar esse pessoal todo pro outro lado. É isso que eu já O igual do outro é a mesma coisa. Hã? É a mesma coisa. Só que eu não fiz isso para quê? Para perturbar a tua cabeça da maneira diferente. Se eu fizer sempre o que todo mundo faz, não vai ver nunca que pode fazer isso. Mas eu posso fazer isso? Pode. Ah, já cortei e cheguei aqui. Como é que fica agora? 5t menos 400 mais 20t menos 800 igual a 0. Vai dar quanto aqui? 25t 25t igual 12.000. menos 1.200, joga para o outro lado, vai ficar? Como é que eu trabalho esse tipo de questão? Eu nunca vejo 25 como 25. Sempre que tem 25, eu prefiro olhar para ele assim, ó. 100 sobre 4. Por quê? Cortei 2 zeros, cortei 2 zeros. 4 vezes 12. T igual a 48. Foi.